Beleza? Lucas Lima na área, podcast 2, parte 2. Vem! E é bacana que o Navas falou de livros, né? O Poder do Hábito até. Então a gente pode citar, né? Acho que cada um aqui tem os seus preferidos, os mais diferentes e tal. O Navas, se quiser começar já pelo Poder do Hábito, o que aprendeu, o que tirou de melhor. Com certeza. Cara, esse foi pra mim, eu cito muito ele porque pra mim foi o livro da mudança, assim. Foi o livro de vamos vestir a camisa, vamos buscar esse conhecimento, vamos começar a ler de verdade, ler com o intuito de aprender e aprender, né, o que tem ali naquele livro e buscar aplicar na nossa vida. E eu li uma segunda vez, fiz o desafio, né, como eu comentei, de 28 dias, se eu não me engano. E, cara, as principais coisas que eu tiro do livro, assim, que serve pra mim até hoje, que eu faço até hoje. Primeiro, você fazer, né? O livro fala que se você fizer os hábitos, seguir o roteiro lá de 21 dias, fazendo a mesma coisa todos os dias, você consegue desenvolver um novo hábito, né? E assim, o que eu tirei de lição disso? Aplicando. Não é por aí. Você desenvolver um novo hábito vai muito do seu interesse, vai muito disso fazer sentido para você. Porque, cara, pode passar 60 dias, se não fizer sentido para você, você chegar num ponto que você falar, cara, isso não... por que eu tô fazendo isso? Você para de fazer, sabe? Você para de fazer porque você não vê sentido naquilo. Então, antes de você pensar, não, eu tenho que desenvolver um hábito, você tem que ver se realmente isso faz sentido e isso vai te ajudar em alguma coisa. Depois, na minha prática aí, que eu digo, aprendi esse livro, mas já trago uma experiência prática, né? Cara, 30, 35 dias foi quando eu olhei e falei, pô, tá no automático já. Eu não penso para fazer isso. Eu tô fazendo no automático. Essa foi a primeira grande lição que eu aprendi desse livro. A segunda grande lição, as pequenas vitórias. Tem uma parte do livro que ele cita a história do Michael Phelps e os hábitos que ele tinha, né, para se tornar o campeão que ele se tornou. Ganhou, acho que mais de 20 medalhas de ouro. Não lembro agora de cabeça, mas foi bastante. Eu sei que foi bastante. Ele, acho que, se não me engano, é até o maior campeão olímpico, né? O maior atleta da história aí das Olimpíadas. E, cara, desde o momento que ele acordava de manhã, ele já se via vencendo. Ele já tinha as pequenas vitórias que iam fazendo o momento da prova se tornar só mais uma vitória para ele. E isso, cara, eu trago muito assim para dentro de mim, sabe? Foi um dos ensinamentos mais legais que eu trouxe para minha vida, que são as pequenas vitórias que a gente leva durante o dia. Acordar cedo é uma vitória, uma pequena vitória. Fazer uma meditação é uma pequena vitória. Fazer um exercício físico de manhã, me superar nesse exercício físico, como eu ando fazendo ultimamente aí, que hoje eu até fiquei bem feliz, que eu postei lá no Instagram, que consegui bater aí uma meta de corrida que eu estava buscando, né? Tinha feito isso no começo do ano, mas estava buscando recuperar isso. Mais uma pequena vitória. Escrever algo de manhã, fazer uma tarefa importante, ou melhor, fazer a tarefa mais importante do meu dia, no primeiro momento do dia, que a minha cabeça está mais tranquila, está mais focada para isso, mais uma pequena vitória. E, cara, no final do dia, assim, você olha para trás e fala, porra, que dia foda que eu tive. E isso eu tirei desse livro, Poder do Hábito, Michael Phelps. Inclusive, comecei a ver mais depois sobre a história desse cara aí, e simplesmente fantástico, assim, fantástico. Terceiro grande ponto, como você mudar um hábito. Criar um hábito não é difícil. Ter as pequenas vitórias durante seu dia também não é tão difícil. Mas mudar um hábito, cara, é aí que são elas. Primeiro você tem que saber por que você tem aquele hábito, sabe? Até passei no final pro pessoal. Podemos até fazer um vídeo, abordar num outro podcast, como você mudar os hábitos, que é uma coisa bem legal, assim. E, pô, você primeiro tem que identificar qual que é a deixa, por que eu faço isso, o que faz com que eu faça isso, né? E você tem que ficar ali investigando até você chegar num acordo com a sua cabeça. Pô, é isso, então eu tenho que mudar. Eu tenho um exemplo muito bom, que é um hábito ruim, e eu conto pra vocês aqui, sem problema nenhum, que eu tenho. Quando eu tô escovando os meus dentes, que começa, né, jogar a pasta na pia ali,
cara, a minha cabeça, por algum motivo, pô, a pia tá suja, eu tenho que ligar a água. E eu ligava a água. Toda vez que caía, eu ligava a água. E era uma coisa automática. E eu não me dava conta que, pô, eu tô gastando água à toa, cara. Tô gastando água à toa. Eu posso ligar a água só na hora que eu for realmente enxaguar a minha boca. E eu descobri isso. Depois de um tempo, eu levei aí umas 2 semanas pra descobrir que quando caía um negócio ali, que o que me incomodava era estar sujo. E eu tinha que ligar a água. E o que eu comecei a fazer? Eu escovava os dentes com a mão direita, né? Pra trás. Toda vez que caía ali, tipo, pô, eu não consigo fazer, porque cadê minha mão? Tá pra trás, sabe? Cara, é uma coisa muito simples, mas é uma coisa muito incrível. Só um adendo, assim, sabe? O Navas é canhoto, por isso que ele falou da mão direita pra trás. Isso mesmo. E, tipo assim, às vezes ainda falha. Às vezes ainda eu acabo ligando a água antes, mas eu já me dou conta rapidamente e desligo. E, cara, é louco, assim, sabe? A gente poderia citar vários aqui, mas acho que nesse livro, né, são os 3 grandes aprendizados que eu tirei dele, assim, e que eu aplico na minha vida hoje. Podem falar, rapaziada, aí de algum livro, que depois eu entro com mais 2 livros aí que... Eu quero só fazer um adendo, né? Toda essa Pode história, fazer. né? Que, pô, todo livro você consegue meio que resumir ele num conceito, né? Em algo muito simples que é a base de tudo, né? E no Poder do Hábito, ele tá no que é o hábito em si, né? A gente fala de hábito, mas a gente não para pensar o que é um hábito. E o livro consegue dividir de forma muito didática o hábito em 3 parcelas. Então, primeiro, você tem essa deixa ou esse gatilho, sabe? Que é essa coceira, essa vontade de fazer, né? De fazer esse hábito em si. Você tem a rotina, que é o processo em si. Então, pô, o Navas olhava aquela sujeira, ele vinha aquela coceira na mão dele de fazer o processo, tomar a ação de abrir a torneira, né? E a recompensa, que é o terceiro fator. E o que geralmente a recompensa está ligada a fatores de prazer, de uma sensação legal, sabe? Igual a gente fala assim, o hábito de comer, às vezes, um chocolate convulsivo. Pô, é um hábito, não é? Cara, se você olhou o chocolate, pensou, teve aquela deixa, aquele gatilho, sabe? Tem um outro exemplo muito bom. Roer unha, né? Pô, você sente aquela coceira no dedo, assim. Aí, quando você vê, você já tá roendo. Daí, no final, você fala, que da hora, né? Roer unha. É quase um... Então, pô, você já identificou teu hábito. É muito bacana. E ligando com a história do Michael Phelps, né? O Navas falou de pequenas vitórias, de simplicidade. Cara, ele ficou por 6 anos treinando todos os dias, né? Sem deixar um dia passar. Então, se você pensar um pouquinho, pô, se ele treinava todos os dias, a gente tem entre sábado e domingo, dá 52 dias no ano. Por 6 anos, dá quase um ano a mais que ele tinha na frente dos outros atletas. E outra, como ele treinava todos os dias, o dia da competição só era mais um dia de treinamento para ele. Claro que você tem uma pressão diferente, né? Mas ele tem uma questão muito bacana, muito legal que a gente pode aplicar, que é de pôr a fita. O que é essa questão de pôr a fita? Se você vê um vídeo do Michael Phelps treinando criança e ele um pouquinho antes da competição, ele faz o mesmo movimento, é igual. Por quê? Porque para ele a competição, ele põe uma fita na cabeça. O treinador falava isso para ele, né? Você está treinando, você está construindo tua fita. O que é essa fita? É o caminho que você tem que fazer. Tá tudo na tua cabeça, entendeu? Já se veja como um campeão que você o teu corpo vai caminhar para aquela situação, né? Então ele chegava na competição, o treinador falava, cara, dá o play na fita aí, põe a fita. Então para ele era mais um dia de treinamento, era mais uma vez que ele ia nadar. Tem uma história legal para provar, né? Vamos dizer assim, entre 1 milhão de aspas, porque tem coisas que não precisam ser provadas em si, né? Que essa história de pôr a fita. Teve uma competição que o óculos dele encheu de água. Só que assim, como ele já tinha todo o caminho na cabeça, ele já tinha a fita na cabeça, ele ganhou essa competição com o óculos cheio de água. Ou seja, ele ganhou cego. Então foi muito bacana, assim. O poder de colocar a simplicidade, né? De reconhecer ela e aplicar.
Só fazendo um adendo, Nicão, esse momento que ele ficou cego foi a final da Olimpíada, que ele quebrou o recorde mundial e ganhou, acho que a nona, sei lá, ganhou mais uma medalha de ouro e quebrou o recorde mundial dos, se eu não me engano, 100 metros, 200 metros por boleta, algo assim. Cego, né? Cego. O cara é animal, né? E, cara, até também aproveitando que o Navas falou, cara, achei muito sensacional o que você falou sobre o livro. Ele fala que são 28, 30 dias, né, para criar um hábito, coisa assim. 21, Alan, mais ou menos. 21. Isso. E você testou e você viu que era 35, é isso? Pra mim deu certo Varia, 35, né? Mas varia muito de pessoa para pessoa, sabe? Eu acho que isso é o mais legal, não é uma coisa certa, assim, sabe? Porque tem toda aquela adaptação, tem toda aquela parte de rejeição do seu corpo, de rejeição da sua mente. Então, até passar essa etapa de rejeição, às vezes passa uma semana, passa 2 semanas, às vezes 3 semanas. Aí vem a época o período de você se acostumar com aquilo, o período de você ver aquilo com naturalidade, aquilo se transformar numa coisa natural. E depois já virou um hábito, você nem percebeu. Exato. O hábito por si, ele é uma ação banal, né, pra gente. A gente não percebe em si que tá fazendo. Então, essa questão dos 30 dias, a partir, né, seria o correto, a partir de 21 dias. Por quê? Porque é o tempo mínimo para virar banal pro teu organismo, pra tua cabeça em si, que você fez uma repetição, você forçou, né, aqueles 21 dias, ele começa a assimilar aquilo como, pô, é mais um dia só, entendeu? Vamos lá, vamos fazer, já tá... O nosso cérebro evoluiu, né? A gente não tinha energia suficiente, né? Então, o nosso cérebro, o nosso corpo evoluiu para armazenar energia. É quase que um cérebro preguiçoso, vamos dizer assim. Então, por isso que existe o hábito. Ele toma aquela ação, ele vê que ele funciona e ele tende a repetir quase que no automático, como a gente disse. Então, esse processo desses dias é para fazer essa assimilação e tornar ela banal, né? Claro que um banal no sentido de ser simples. Nicão, desculpa, mas você disse que hoje o cérebro ele assimila menos do que antigamente, é isso? Não. É que assim, vamos parar para pensar, né? Até tem um livro muito bom aí, que chama-se Sapiens, que, igual a gente brinca, pô, o conhecimento está disperso, a gente tem que ter essa capacidade de abrir o espectro e fechar o espectro, né? Então, cara, leia de tudo, entendeu? Leia o que você quiser. Se você conseguir criar essas conexões e gerar um novo conhecimento ou algo que te faça bem, ok. O importante é você estar bem, entendeu? O resto... Então, assim, tem essa questão, né, que não era fácil. O tempo de evolução do nosso corpo, da nossa mente, não era fácil você adquirir alimento, adquirir energia. O nosso cérebro evoluiu cortando caminhos, vamos dizer assim, né? Claro que eu não sou nenhum especialista em neurologia e cérebro, mas eu gosto. Então, tem termos simples que é bacana a gente aprender, né? Como tem várias questões que a gente consegue ver, né? Pô, se você pegar uma folha de papel, fazer 2 círculos e um risco, você reconhece como um rosto. Por que isso? São caminhos que o nosso cérebro foi cortando, né? Foi, tipo, assimilando super rápido. Então, ele já reconhece como um rosto para economizar energia. E essa questão do hábito também. Torna-se simples, torna-se banal, entre aspas, para ele não ficar gastando energia além do que deveria para tomar como se fosse refletir novamente sobre aquela ação, entendeu? Então, vira um hábito. Mas não que a gente assimile menos ou assimile mais devagar hoje. Isso não. Cara, e até mesmo nos dias de hoje, né? Isso acho que pode ser um problema, né? Porque a gente consome muita energia, é muito carboidrato na corrente sanguínea, muito açúcar, né? Quer dizer, na corrente sanguínea. Aí a gente vai entrar num campo da nutrição, né? Que assim, é muito engraçado quando a gente vai falar de algum assunto. Eu lembro uma vez, até o Navas estava começando e tal, a maior questão, a maior dúvida que passa na nossa cabeça, espera aí, eu sou um especialista naquela área para poder falar sobre tal assunto?
Não, mas ao mesmo tempo eu tenho a capacidade de adquirir aquele conhecimento com quem é especialista, então a gente diminui a nossa curva de aprendizado, diminui o tempo e consegue exprimir uma opinião para quem quiser também. Então, por exemplo, você falou dessa nível energético, né? Quando a gente fala até de Alzheimer, eu lembro que eu li um livro uma vez chamado O Fim do Alzheimer. E por que que é bacana? A gente vê questões simples, né? Então, assim, a gente até discutiu, né, nós três uma vez, pô, qual que é a relação do Alzheimer, de um declínio cognitivo com açúcar, glicose, né? Pô, a princípio parece que não tem nenhuma. Só que existe uma relação que, assim, muita glicose no sangue, ela torna-se quase que algo prejudicial. E tão prejudicial que o corpo ele inventou, né, um mecanismo, vamos dizer assim, ao longo de evolução. A gente está pegando tudo e resumindo de forma muito direta. Ele inventou algo chamado insulina. Pô, todo mundo conhece insulina. Beleza, para degradar aquela glicose que está em excesso. Só que ao mesmo tempo, a insulina em excesso, a própria insulina, ela é prejudicial ao corpo também, entendeu? Ela não pode ficar tanto tempo ali agindo e tal. Então existe uma enzima que degrada ela. Só que essa é a mesma enzima que degrada um processo natural que acontece no cérebro quando a gente tem algumas infecções. Tá? Percebe que eu tô num campo que a gente sai um pouquinho, né? Mas enfim, resumindo, é a mesma enzima. Então se você, pô, tá sempre ali com o carboidrato lá em cima, tá com a insulina lá em cima. Ao mesmo tempo você tá usando essa enzima. Se você precisar usar essa enzima para degradar esse processo de proteção do cérebro em si, né? Você não vai ter. Então, começa a ter sinais. Claro que essa é uma correlação. Nesse livro, ele cita 16, ou seja, uma doença, ele brinca assim, né? Como é que eu vou curar uma doença como o Alzheimer tratando ela com um simples remédio, né? É quase que uma casa com um telhado de vidro em que começa uma chuva de pedras e eu tô tentando tapar quadradinho por quadradinho, né? Então você tem que pensar ela como um todo. E esse ensinamento é legal para a gente ver tudo como um todo, né? Cada assunto, cada questão que a gente for tratar, por exemplo, redação. O tão temido Enem, vestibular, redação e tal. Pô, se você pegar as pessoas que escrevem bem e a diferença das pessoas que escrevem mal, cara, é leitura, sabe? Ou melhor, mas por que a leitura, né? Porque não é que ela tá lendo e aquilo faz uma mágica na pessoa que ela escreve bem. Não. Mas primeiro, ela tá vendo a escrita, então ela consegue repetir aquilo de uma forma melhor e mais correta, e ao mesmo tempo ela tá abrindo o campo de possibilidades que ela pode misturar e escrever, né? Gerar um terceiro. Explorar aquele tema, né, Nico? Exato. Aí o cara lembra do negócio que ele leu num livro, que ele pode correlacionar com o assunto que tá ali, com outro assunto e gera um terceiro que é muito melhor, sabe? Uma conversa é isso, a gente fala de comunicação. Você percebe pessoas que, pô, tem uma bagagem, vamos dizer assim, muito grande, porque ela puxa aqui, puxa lá, conecta, faz aqui, volta e tal, sabe? E cara, é sensacional. Às vezes não é nem que ela é tão inteligente, mas é que ela conversa com muitas pessoas, ou seja, ela Sim. tem um pouquinho de cada um e ela consegue colocar isso, né, nos momentos corretos, ali nos momentos oportunos das conversas. Mas, hein, Alan, conta pra nós aí um outro livro que eu sei que você leu aí, que é bem foda aí sobre as pessoas. Cara, na verdade, tem 2 livros, né, que mudaram a minha visão de mundo, assim. Um deles é O Pai Rico, Pai Pobre, né? E acho que o principal impacto, assim, até hoje, não sai da minha cabeça, é a Corrida dos Ratos, né? A famosa? Cara... Exatamente. É aquele caso de você ter dinheiro, gastar o seu dinheiro, ter que trabalhar para ganhar dinheiro, aí você consegue dinheiro, gasta de novo dinheiro e fica nesse ciclo eterno, né? Até você morrer. E quando eu li esse livro, ele me abriu a cabeça de um jeito e eu pensei, cara, não quero isso para mim.
quero ser diferente, quero uma vida diferente, quero viver, né? Não ficar na roda ali igual um rato correndo. E outro livro bem legal é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, né? Que até mesmo hoje eu vi uma frase do Simon Sinek, né? Que é o cara que fez aquele Golden Circle, né? Não sei se alguém tem o conhecimento, se não, entra lá nos como que fala mesmo? É da TED, né? O TEDx. Isso, o TEDx, que é de palestras, coloca lá Simon Sinek, né? Golden Circle, Círculo Dourado. Fica a dica para você aprender inglês, né? Isso aí, galera. Essas entrevistas e tal. Fica essa dicaça aí para além de vocês aprenderem o inglês, vocês vão abrir a cabeça para vários mundos assim de conhecimento. O que você quiser aprender tem lá. Bastante de ver também. Além de aprender inglês, você aprende pra caramba, né? Nossa, então, cara. Até esse Círculo Dourado, eu acho que eu vi umas 10 vezes até eu conseguir captar a mesma mensagem, de tão profundo que eu achei que é o negócio. A diferença da Samsung e da Apple vendendo, né? Pois é. Por que você quer um Apple e não um Samsung? E, cara, achei fantástica a frase dele, que ele fala assim, né? 100% dos seus clientes são pessoas e 100% dos seus funcionários são pessoas. Então, se você não entende nada de pessoas, você não entende nada de negócios, né? Acho que se eu não conseguir compreender sobre as pessoas, né? Pelo menos como devo tratar as pessoas, eu não sei nada, cara. E aí, traz uma diferença aí de chefe e líder, que você aprendeu em qual livro? Cara, O Monge Executivo, né? Boa! Esse é muito bom. Esse é mais um livro para vocês colocarem na cabeceira aí, gente. É um livro bem didático, bem simples assim. Inclusive tem o primeiro livro e tem o segundo livro. E o livro retrata a história de um homem que era um empresário e nada dava certo na vida dele, nem na vida amorosa, né? A família dele, o casamento dele estava indo pro saco, com todo respeito. E trabalho, ele não conseguia lidar com as pessoas, ele era um péssimo gestor. Descobriu que tinha um monge. Na verdade, esse cara não era um monge. Esse cara era o guru dos negócios que estava no mosteiro e a mulher dele até, inclusive, fez com que ele fosse para lá para um evento assim, né? Digamos, um evento nesse mosteiro por um tempo lá, um final de semana, algo assim. E isso foi muito legal, foi muito transformador para esse cara. Fica essa dica aí para vocês aí, leiam esse livro, porque ele fala muito sobre, igual o Alan até comentou no nosso último podcast, sobre a escuta guiada, é isso, né, Alan? Cara, a mensagem que esse livro me passou, que foi a mais importante para mim, é sobre a escutativa, né? Isso, escutativa, isso mesmo. A escutar as pessoas de verdade. Não ficar pensando no que você vai falar depois, né? Mas escutar, dar atenção, dar realmente atenção, né? E até uma coisa que você fez, Navas, nem te falei isso, mas é uma historinha que você contou daquele livrinho seu, a historinha da raposa, cara. Aquela historinha eu achei bem legal. Pois é, cara. Pra quem não sabe, a história da raposa é a história de um lenhador, que vou contar rapidamente aqui, se vocês quiserem. Qual que é o livro mesmo? Eu esqueci o nome. Esse aqui, ó, Aprendendo a Voar com os Gansos. Ganso. Eu confundo às vezes o ganso com o cisne. Eu falo aprendendo a voar com o cisne. Cara, esse livro aqui é espetacular. Tem a lógica do cisne negro, né? É outro livro top demais. Mas só resumindo essa historinha aí, se vocês quiserem conferir, depois dá uma olhada lá no Instagram lá. Tinha um lenhador que ele era muito amigo da raposa, a raposa cuidava do filho do lenhador quando o lenhador ia trabalhar, e os vizinhos dele ficavam falando sempre para ele que a raposa era um animal selvagem e ia matar o filho dele um dia, ia matar o filho dele, e ele não dava ouvidos para os vizinhos, assim, falava que eles estavam falando bobagem, porém no subconsciente dele não, no subconsciente dele ficava uma pulga atrás dele, até que um dia ele chegou na casa, a raposa estava com a boca toda ensanguentada, sorrindo para ele, e ele sem pensar matou a raposa. E quando ele entrou no quarto, ele viu o filho dele são e salvo dentro do berço e um animal selvagem, acho que era um cão selvagem, morto. A raposa tinha salvado o filho dele, e essa historinha, a reflexão dela traz pra gente a questão de você confiar nas pessoas, de você confiar nas pessoas que você acredita, sabe? Se você acredita, eu acredito muito nesses dois caras aqui. Então, se outra pessoa vier e falar,
coisas ruins pra mim, eles são animais selvagens, eles vão te sacanear no primeiro momento que você vacilar com eles. Cara, você precisa ter isso com você. Confie nas pessoas e confie nas pessoas que você acredita, sabe? E não fique dando ouvidos muito para os outros, assim. Só apontando que é uma parábola, né? Por isso, que ele fala da uma raposa parábola. que cuidava da criança. E tem um ponto legal, né? Vocês já pararam para perceber que, pô, a gente fala de um livro, né? O livro, ele tem inúmeras páginas, né? Mas a gente sempre tira um ensinamento, 2, 3. Então, assim, o livro, o escritor, ele tem uma meta, né, de escrever no que foi construído. Então, ele tem um número X de palavras, ele tem um número de páginas que ele tem para preencher. Então, uma outra dica bacana é que, assim, se às vezes você não curte pegar um livro, sentar a bunda ali e ficar, lendo, existem várias outras formas de você ler sem estar lendo, tá? Então, a gente está em dia 9 de novembro de 2020, em meio ao caos que está acontecendo, e a gente tem a oportunidade do quê? Cara, você abre um YouTube hoje, você tem inúmeros audiobooks. E outra, se você conseguir prestar atenção, que aí vai da tua capacidade também, você pode pôr em 2 vezes. Ou seja, um audiobook de um livro que está em 4 horas se transforma em 2. Então, hoje, a gente tem um mundo de oportunidades que pode se adequar a você, sabe? Então, tá muito mais fácil, vamos dizer, entre aspas, você pegar aquele livro, ter esse conhecimento, aplicar ele, entendeu? Então, às vezes a gente fala assim, mas o livro é muito grosso, o livro não sei o quê. Cara, tem uma outra vez eu li, era um escritor muito sincero, se eu não me engano é até o Tim Ferriss, né? Que ele fala, cara, você não precisa ler o meu livro numa ordem certinha. Você pode abrir uma página e ler o que tá ali, entendeu? Porque eu não vou ficar te enrolando. E esse livro, se eu não me engano, é o Ferramenta de Titãs. Cara, tem umas 712 páginas. Só que se você for ver, o que ele fez? O nome já fala, né? Ferramentas de Titãs. Ele pegou os melhores caras do planeta. Melhores atletas, melhores empreendedores, melhores pessoas que falam, por exemplo, a respeito de mente, a respeito de saúde. E ele foi fazendo perguntas básicas para cada um. Porque o princípio você descobre, os atletas, qual que é o teu hábito alimentar mais diferente, por exemplo? Qual que é a tua rotina de exercício? Eu lembro que no livro tem algo engraçado, que ele fala assim, se você pudesse pôr uma frase num outdoor para que todo mundo olhasse, que frase é essa? Então tem várias diferentes, por exemplo, respire, vá a merda, entendeu? É muito bacana esse ensinamento. Cara, se você... a gente vê assim, né? Por que a gente aprende? Por que a gente lê? Porque, cara, a gente quer chegar em algum lugar, né? A gente tem um objetivo. E assim, a gente quer, a todo momento, diminuir essa curva de aprendizado que a gente fala. Ou seja, é aprender mais, de forma melhor e em menor tempo, entendeu? Que, o tempo não volta não, né? Nicão, e você comentou do audiobook, né? O audiobook tá aí pra isso. Tem muita gente que não gosta, fala, mas eu prefiro ler o livro. Beleza. Cara, eu vou falar, assim, por experiência própria, assim, vale a pena você tentar, você se jogar e sentir essa experiência, sabe? Porque, cara, as experiências, elas são as melhores coisas que existem na vida. Então, você sentir essa experiência vai valer a pena pra você. Um livro que me marcou muito, a forma de ver a vida, assim, ver as finanças em geral, né? Além do Pai Rico, Pai Pobre, que o Alan citou, foi O Homem Mais Rico da Babilônia. Cara, esse livro retrata coisas que são aplicadas hoje, que começaram há mais de 2-3 mil anos atrás, sabe? Que já existiam lá na época dos grandes reis, dos babilônios lá. Então, e o que mais me marcou desse audiobook, é um livro, eu tenho esse livro em PDF, mas eu escutei o audiobook, que, se eu não me engano são 5 horas, coloquei em 2 vezes, uma passagem que eles falam assim, você deve sempre guardar a 10ª parte do que você ganha e buscar reinvestir essa parte
ao longo da sua vida. E se você for trazer isso para os dias de hoje, é o famoso 10%, 20% que as pessoas tiram para investir na bolsa de valores, para investir em um fundo privado, para investir em conhecimento, para investir nelas mesmas. Então, cara, recomendo inclusive a vocês ler esse livro ou ouvir o audiobook. Aí, ó, tá uma ótima oportunidade, né, meninos, para o pessoal aí ouvir, ter a experiência de ouvir um audiobook, começando por esse audiobook, que é um audiobook de 5 horas aí, mais ou menos. É curto. Sim, dá para tirar vários ensinamentos bacanas aí. Então, hashtag fica a dica aí para vocês, galera. Cara, e até no YouTube, eu acho, tem o audiobook desse livro, né? Tem. Colocar lá o nome do livro. Free, gratuito, 0800. Foi no YouTube que eu vi, inclusive. Pega e aproveita, pô. Aqui no YouTube, né? Cara, e aproveitando, né? Até queria perguntar, vou perguntar primeiro pro Nicão, se tem algum livro que mudou a vida dele em especial, se ajudou ele em algum momento.